Queria hoje começar o jornal falando sobre um dado econômico que, olha, traz alento para a gente aqui. Pela análise da equipe econômica do governo federal, mas também, porque o governo costuma ser sempre um pouco mais otimista, não é? Do que a realidade permite. Mas também e principalmente por alguns números que foram divulgados recentemente, a gente percebe que a economia tem dado aqui alguns sinais de renascimento. Aparentemente, pelo que os números mostram, o pior da economia ficou para trás já. No mês de abril, também um pouco em maio. Agora, maio já foi um pouco melhor, junho também, e julho tem aqui uma expectativa de um resultado também mais rápido no rumo do crescimento econômico. Por exemplo, dados da Receita Federal, e aí são dados online, né? Porque se referem à emissão de notas fiscais por empresas, e isso aqui reflete, primeiro, transação entre empresas e, segundo, compras online feitas pelo consumidor no comércio virtual, indicam um crescimento consistente das vendas no mês de junho, inclusive com um crescimento de 10% em relação a junho de 2019. Esse é um dado muito relevante. Há também o dado relativo à indústria, que foi captado pela CNI, divulgado na semana passada, indicando o crescimento da produção industrial em maio em relação a abril. É claro que ainda a situação é muito complicada. Porém, se a gente olha a curva, aparentemente o fundo do poço já foi atingido e a gente está saindo dele consistentemente durante os últimos 2 ou 3 meses. Ontem, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, disse que é isso mesmo, que o fundo do poço já passou e que os próximos meses serão muito positivos. É muito claro, os dados que eu tenho acesso aqui, que abril foi o fundo do poço, maio veio melhor que abril, junho está melhor que maio e julho vai ser melhor que junho. Vai ser um ano difícil, mas bem menos difícil do que o que muitos acreditavam. Sobre a forma da retomada, o que eu posso dizer é o seguinte: se nós avançarmos na agenda pró-mercado, se nós insistirmos na nossa agenda, que já vinha dando certo antes, de consolidação fiscal, preservação do teto de gastos, privatizações, concessões, reforma tributária, abertura econômica. Se nós insistirmos nessa agenda, a recuperação vai ser mais rápida. Então, tudo depende da velocidade das reformas. É isso, e também do quanto essa aparente paz entre executivo e legislativo é duradoura, porque é claro que tem muita coisa que vai ter que passar pelo Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, a preocupação que surgiu ontem à noite com a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Cláudio Humberto, direto de Brasília, com mais informações a respeito desse assunto, né, Cláudio? Bom dia. Muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos. Olha, de fato, ontem ficou confirmado, né? O presidente apresentou sintomas. O serviço médico, que aliás é muito competente do Palácio Planalto, é composto sobretudo por intensivistas. Eles, quando aferiram a temperatura do presidente, temperatura alta, acima dos 38 graus, e também com o presidente num estado de prostração, um corpo mole e tal. Eles então resolveram imediatamente testar, fizeram aquele teste rápido, né? Que confirmou que deu positivo para Covid-19. Mas é um teste menos confiável, né? Porque o que se diz é que a confiabilidade desse teste se situa à volta dos 30%. Esses médicos, então, pegaram o presidente e o levaram ao Hospital das Forças Armadas, aqui o HFA, que é uma das principais referências no atendimento da Covid-19 e é também um hospital muito, muito bom, enfim, de muito boa qualidade. E lá ele fez não apenas um novo exame, aquele exame mais acurado do Covid-19, como também foi submetido a uma tomografia para verificar a situação do pulmão dele. O pulmão estava em ordem, sem nenhum problema, e o teste pode ficar pronto ao meio-dia de hoje. Pelo menos foi essa a expectativa levantada lá pelos médicos do HFA, né? É curioso porque aquele teste de ontem, tanto quanto de hoje, foi feito, apesar de a notícia ter vazado,
com nomes fictícios, embora os dados de RG, essas coisas fossem verdadeiros, novamente ele fez com nome fictício. Bom, o fato é que o presidente acabou fazendo, quando confirmou, que ele percebeu, na verdade, né, que os sintomas eram de Covid e o Serviço Médico do Planalto confirmou, ele fez o que tem pregado há meses, tomou cloroquina. A primeira coisa que ele quis fazer foi tomar cloroquina. Bom, o fato é que na hora que chegou lá no Palácio da Alvorada, ele encontrou aquele grupo de apoiadores que está sempre ali, né? Não é um grupo fixo, mas tem sempre apoiadores esperando a saída ou a chegada dele no Palácio da Alvorada, desculpe. Ele então parou, desceu e pediu que os apoiadores não chegassem muito perto. Vamos ouvir. Estou evitando, que eu vim do hospital agora, fiz uma chapa no pulmão, tá limpo o pulmão, tá certo? Vou fazer o exame do Covid agora há pouco, mas tá tudo bem. Pois é, o presidente, você vê que acabou sendo contraída a doença que mereceu tanto desdém dele próprio, né? O presidente nunca levou muito a sério essa doença, mas de qualquer maneira tem um outro aspecto que a gente precisa lembrar. Muita gente acredita, né, ou acreditava que ele tinha contraído o Covid-19 e por isso não mostrava os resultados dos exames. Teve gente que foi à justiça para obrigar o presidente da República a mostrar os exames e tudo deu negativo. Isso só confirma o fato de ele ter contraído o Covid-19, como indica o primeiro teste, só confirma que ele dizia a verdade, né, naquela ocasião. Verdade, né, Cláudio Humberto? Vamos aguardar então para ver como é que vai ser a divulgação, né, desse resultado. Claro que é a informação mais aguardada do dia. Importante saber se o presidente tem todo o direito também de não revelar, né? Na minha avaliação, é um direito que ele tem de não revelar. O que ele precisa é deixar clara a circunstância aí da sua aparição pública, da utilização da máscara, assim como qualquer outro brasileiro também deve ser cobrado. Mas tem desafios aí para o presidente superar ainda ao longo dessa semana, né? A história do ministro da Educação, estamos há muito tempo já sem um ocupante do cargo, é preciso que isso ganhe celeridade aí e o presidente, ouvindo os seus aliados, faça a sua escolha e o convite. Agora surgiu a informação de que o líder do governo na Câmara Federal, né, o Major Vitor Hugo, também teria sido sondado ali pelo presidente durante um almoço, durante conversas. O fato é que tudo ainda está no ar, são muitas as possibilidades e é um ministério que tem aí, segundo o presidente da República, né, ele tem tido a paciência de ouvir vários setores do governo para fazer as suas escolhas. Foi assim na escolha do Vélez Rodrigues, depois do Weintraub, do Decotelli, do Feder e agora de quem será o próximo nome a ser escolhido pelo presidente para ocupar o Ministério da Educação. Enquanto isso, né, na Câmara Federal e no Senado, a gente costuma acompanhar o trabalho paralisado, né? Só que alguns assuntos que não estão relacionados à pandemia vão ganhando força, né? E foi o que aconteceu, por exemplo, e a gente já trouxe a informação aqui na semana passada, com as mudanças no Código de Trânsito. Depois, a gente acompanhou o debate sobre as fake news, né? Outro projeto que não tinha nada a ver com a pandemia do coronavírus e que ganhou lá celeridade, passou já pelo Senado e a Câmara Federal deve discutir. E agora volta ao assunto da prisão após segunda instância. Não que seja ruim discutir isso nesse momento, acho que quanto mais coisa a gente puder discutir, a gente sempre cobrou isso aqui, melhor, né? Agora, precisamos ver quais são os projetos, né? Como eles estão sendo tratados, se de alguma forma está se aproveitando, né, a distração com a pandemia para tocar essas questões. Eu já disse aqui na época em que a gente discutiu bastante a prisão em segunda instância e muitos projetos estavam em andamento, né, que a população brasileira cobra por isso, né? Cobra pelo fim da impunidade. O que a prisão após o esgotamento dos recursos traz, às vezes, para a população, é um sentimento de impunidade. O sujeito fica respondendo eternamente, tem bons advogados, consegue ficar utilizando todos os recursos, os embargos previstos na nossa legislação
e efetivamente acaba não cumprindo a pena. Quando chega a hora de cumprir a pena lá na frente, já tem mais de não sei quantos anos, é idoso, não pode ser recolhido ao cárcere e a punição fica mesmo por uma prisão domiciliar. Então é importante sim que o parlamento avance nesse assunto, que a gente tenha aí a sequência, né, de um debate que já começou faz muito tempo. Esse projeto, que é o mais avançado na Câmara e que pode ser votado em agosto, né, a articulação pelo menos no momento é para isso, acaba com a possibilidade de recursos infinitos para as instâncias em Brasília. O segundo grau é o fim do processo, acaba ali o processo, né? Se a defesa quiser recorrer para a instância superior, é uma nova ação que terá de ser originada, e aí você não precisa mexer com a Constituição, porque não é uma PEC, você tem lá o cumprimento da sentença após o trânsito em julgado, só que o trânsito em julgado, em vez de ser dado lá no Supremo Tribunal Federal, será dado depois de uma decisão de um tribunal de justiça ou de um tribunal regional. É uma proposta muito interessante, foi batizada no passado de PEC do Peluso, em homenagem ao ministro Peluso do Supremo Tribunal Federal, que teve essa ideia em determinado momento. Isso ficou lá nas gavetas da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional, e agora esse projeto ganhou força, né? Voltou a ser discutido em meio à pandemia, mas a expectativa que se tem é que no mês de agosto ele possa ir à votação. 8 horas e 11 minutos, esse é o Jornal da Bandeirantes. Gente, tem muito assunto para a gente comentar. Vamos também contar com a sua audiência no nosso canal no YouTube, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você também nos acompanha por lá, traz os seus comentários, a sua opinião e acompanha o Jornal Gente desta terça-feira.